E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, aqui é Ezequiel falando, eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Olha o que ele disse: eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Aí olha o que aconteceu: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aí vamos para o versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Para quem não sabe, Ezequiel, o famoso profeta do Vale dos Ossos Secos, ele fazia parte de uma família sacerdotal. O pai de Ezequiel era sacerdote. Para quem não sabe o que é sacerdote, é como se fosse uma espécie de um pastor. Eu vou contextualizar para vocês entenderem. Sacerdote é uma espécie de um padre, de um papa, de um líder espiritual. Nos tempos da Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, Deus foi separando por tribos e entregando a cada tribo um tipo de responsabilidade no reino. E sobre a descendência de Arão, Deus deu o privilégio para que eles exercessem o sacerdócio, que era um cargo de muita relevância no reino de Deus. Porque o sacerdote naquela época era simplesmente, Michel, o homem que fazia intermediação entre o povo e Deus. Eu acredito que vocês já ouviram algum pastor pregando sobre o tabernáculo. Eu já preguei aqui, que era uma tenda que Deus falou para Moisés levantar no deserto, porque Deus queria se manifestar no meio do seu povo, doutor André, no período em que eles estavam peregrinando no deserto. Só que aí Deus separou essa tenda, Deus dividiu ela em algumas repartições, como por exemplo, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que nós conhecemos como o Santo dos Santos. Nesse lugar santíssimo estava o símbolo máximo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Existia um véu que fazia a separação do lugar santo para o santíssimo. Olha aqui para mim, para vocês entenderem. Ninguém poderia colocar os pés no santíssimo, porque lá estava a maior representação, a maior representatividade da presença de Deus na Bíblia. Somente uma classe de pessoa poderia acessar esse lugar restrito, que era exatamente a classe sacerdotal. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Deus havia estabelecido esses princípios. E Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal. Ezequiel tinha sangue levítico correndo em suas veias. O pai dele exercia o sacerdócio. E de fato quem carregasse esse sangue sacerdotal já estava de certa forma sendo privilegiado por Deus, porque poderia exercer um dos ministérios mais desejados do Antigo Testamento, que era o sacerdócio. Hoje em dia, se uma pessoa estudar, colocar na cabeça, eu quero ser pastor, ela até consegue. Ela entra num seminário de teologia, começa a estudar, e aí se torna pastor, ou padre, ou papa, né? Enfim. Só que naquela época, Simone, não funcionava assim. Eu quero ser pastor, eu quero ser cantor. Não, naquela época não existia essa coisa do eu quero. Você tinha que carregar o sangue para a coisa. Você tinha que ter nascido para aquele propósito específico. Você só poderia exercer uma função
de acordo com a sua linhagem, de acordo com a sua descendência. Então, era muito sério isso. E Ezequiel teve essa bênção de nascer numa família sacerdotal. O sonho dele era ser sacerdote. O sonho dele era seguir os passos do pai dele. Um dia vestir o linho fino, a mintra, o éfode, o peitoral, cheio de pedras preciosíssimas. Só que Ezequiel não poderia se tornar sacerdote quando ainda era um adolescente, ou quando era jovem. Porque a pessoa só poderia se tornar sacerdote naquela época quando ela completasse os seus 30 anos de idade. Vamos ver se vocês estão ligados. Com quantos anos? Com quantos anos a pessoa poderia se tornar sacerdote? Com 30 anos de idade. Gravem isto. Por isso que Jesus não começou o ministério dele quando ele era criança. Você não vai ver Jesus declarando publicamente que ele era o Cristo, o enviado, o Emanuel, quando ele ainda era uma criança. Ele em nenhum momento, quando criança, se declarou publicamente como enviado de Deus, porque ele respeitou esse princípio. Eu só posso dar início ao meu sacerdócio quando eu executar os meus 30 anos de idade. E foi exatamente nesse dia, apóstola, quando Jesus completou os seus 30 anos de idade, nessa época, que ele foi batizado por João Batista. E aí os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e dali iniciou o ministério de Jesus quando ele tinha exatamente seus 30 anos de idade. Ezequiel estava crescendo estudando a Torá, o Pentateuco, os estatutos, os preceitos do Deus de Abraão, as leis, já se preparando para se tornar um futuro sacerdote. Esse era o maior sonho de Ezequiel. Só que de maneira inesperada, a vida veio e levou Ezequiel para um cenário totalmente contraditório com aquilo que ele tinha planejado para o futuro dele. O sonho dele era ser sacerdote. E no capítulo 1 de Ezequiel, ele vai estar junto com os cativos na beira de um rio chamado Quebar. E eu estudando esse texto, Daniel, olha que interessante aqui. Nesse dia aqui, no versículo 1, no começo do livro de Ezequiel, era exatamente o ano em que ele estava completando, Simone, Michel, os seus 30 anos de idade. No dia que era para ele realizar o maior sonho da vida dele, de se tornar sacerdote, ele foi parar na frente de um rio, no meio dos cativos. Então, quando nós olhamos para esse cenário aqui, nós percebemos que Ezequiel está totalmente frustrado, porque em nenhum momento ele planejou ir parar nesse ambiente que ele se encontra no primeiro capítulo. Em nenhum momento foi o sonho de Ezequiel estar na beira de um rio. O sonho dele era ficar em Jerusalém, e no dia em que ele completasse os seus 30 anos de idade, ele se tornaria sacerdote e realizaria o seu maior sonho. Só que a vida vem e coloca Ezequiel em um cenário que ele não desejava e gera nele dores profundas. A primeira lição que Deus tem para nós através desta mensagem é a seguinte: nem sempre a vida vai te colocar em ambientes que fazem parte do seu plano. Alguém pegou? Eu vou repetir mais uma vez. Se você não pegar, eu pulo aí, hein, gente? Ó, tenta pegar. Nem sempre a vida vai te levar para cenários que fazem parte do seu planejamento. Tem pessoas aqui, gente, eu estou começando a arrepiar.
Tem pessoas aqui que, se olhar para o ambiente que se encontra hoje, vai falar: realmente, pastor, o que eu estou vivendo hoje não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu sonhei lá atrás. Se eu olhar para todos os planos que eu fiz quando eu estava na escola, quando eu entrei na faculdade, quando eu estava lendo os livros, quando eu estava prestando o vestibular, quando eu me matriculei no curso, quando eu fiz o financiamento, quando eu decidi casar, quando eu engravidei, realmente, pastor, se eu for olhar para os planos que eu fiz naquela época e o que eu vivo hoje, o que eu vivo hoje não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei. É Deus nos ensinando que às vezes a vida vai nos levar para cenários indesejáveis. E normalmente nesses ambientes indesejáveis eu vou sentir dores. Alguém aqui em sã consciência, alguém aqui gosta de sentir dor? Glória a Deus que vocês são sóbrios, né? Se alguém levantasse a mão, eu ia ficar com medo. Alguém aqui tem prazer em sentir dor? Alguém aqui faz culto de ação de graça quando perde? Alguém aqui dá festa quando uma porta se fecha? Ninguém levantou a mão, porque ninguém gosta de sentir dor. A dor é algo que nós vivemos fugindo dela. Todos nós vivemos as nossas vidas fugindo de dores. Só que elas são inevitáveis. Por mais que você corra, por mais que você tente fugir delas, uma hora você vai ter que bater de frente com elas. Então vamos lá? Fala educadamente para quem está do seu lado. As dores são indesejáveis, mas elas são fundamentais. Eu vou ser mais objetivo. Ó, isso aqui não é para quem está boiando no culto. Só vai pegar quem estiver ligado. Tem coisas que você não quer passar, mas que você precisa passar. Existem situações que você faz de tudo para evitar, mas Deus sabe que elas são importantíssimas para o seu amadurecimento. Ó, alguém está pegando ali. A dor é indesejável, ninguém quer sentir dor, mas vocês sabiam que a dor é a principal responsável pelo amadurecimento da nossa personalidade? Ninguém se torna forte sorrindo. Ninguém se torna forte em ambientes confortáveis. Eu gosto muito de usar as minhas pregações com as experiências que eu já tive na vida. Para quem não sabe, quando eu era pequenininho, eu andava de skate. E eu andava bem pra caramba. Já ganhei até campeonatos. Sério mesmo. E skate, vocês sabem que tem o truque, as rodinhas e o shape. O shape é aquela madeira. E quando você vai fazer as manobras andando de skate, para até você aprender a manobra, você acaba errando e a madeira, o shape, bate na sua canela. Michel, todas as vezes que o meu sangue estava frio, que eu tomava uma shapeada, que a madeira bem de quina batia na canela, eu falava, ai, saía pulando. A minha canela até hoje ela é toda marcada, de tanto que o shape já bateu. Doutor, mas olha que interessante. Na primeira pancada eu falava, ai. Na segunda, ai, Daniel. Só que chegava uma hora, alguém vai pegar, que eu tomava tanta pancada no mesmo local. Já pegaram? Que eu tomava tanta pancada no mesmo lugar, que aí o shape batia mais forte
E eu não sentia mais nada. Nós conhecemos isso como fulano está calejado. Não é assim? Apanhou tanto que já está calejado na vida. Isso não tem mais impacto sobre ele, não tem mais impacto sobre ela. Então, eu estou usando esse exemplo muito simples para você entender que as dores, de certa forma, te fortalecem. Você sabia que esse momento que você está enfrentando, talvez de maneira imperceptível e muito discreta, está te fortalecendo sem você perceber? Talvez você está chorando, falando: eu estou na pior fase da minha vida, por que eu estou passando isso? Olha, eu não sei de onde vou tirar o dinheiro para quitar as minhas dívidas, para honrar os meus compromissos. E aí você começa a sentir um monte de dor, enfim, por causa de um que foi embora, por causa de um amigo que traiu, por causa de um relacionamento que deu errado. E aí Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: descansa, eu estou no controle da tua história, e eu estou usando até aquilo que você não imagina para te preparar para aquilo que eu já preparei para você no futuro. É aquilo que eu não quero, mas eu preciso. Eu preciso sentir dor. Para quê, pastor? Para que eu esteja preparado para alcançar o que Deus preparou. Ninguém alcançará um nível de maturidade se não estiver disposto a passar pelo Quebar. A fase do rio Quebar é uma fase que todo mundo vive fugindo, mas que Deus faz questão de colocar você na frente desse rio, vendo os seus sonhos, os seus ideais, os seus objetivos, muitas das vezes totalmente executados pela vida. E aí muitas vezes você não entende. Gente, essa pregação vocês vão entender lá no final. E estou falando de coração. Se vocês não pegar, eu não vou voltar na terça-feira que vem não, viu? Guilherme, vem cá me ajudar. Você está com esse microfone, está ligado? Sabrina, o dele está ligado? Vamos lá. Meu amigo, se ele não pegar, acabou. Lê um. Ó. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Peraí, aonde Ezequiel estava? No meio dos cativos. Você acha que ele queria estar lá? Claro que não. Ele queria estar em Jerusalém, dando festa, realizando o sonho da vida dele, que era se tornar sacerdote. E agora olha onde ele está, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Você acha que esse era o sonho dele, Gui? Nem um pouco. Hã? Não. Você acha que isso aqui fazia parte do plano de Ezequiel? Dele não. Olha isso aqui, cara. Gente, pega isso aqui, no mesmo versículo. Olha o que ele diz: junto ao rio Quebar se abriram os céus. Uau! E eu tive visão de Deus. Visões de Deus. Peraí, então você está falando, se ele não pegar, nós vamos pular lá. Você está falando que foi no cenário que ele não desejava que os céus se abriram para ele? E que as visões vieram. O Luan está pegando. Luan, eu estou vendo que você está pegando. Só entre nós dois. É Deus falando para Ezequiel: esse ambiente desconfortável não vai ser capaz de impedir que eu abra os céus para você. Alguém lá em cima pegou, eu vou repetir. É Deus falando com você: essa dor que você está sentindo não será capaz de impedir que eu manifeste o que eu quero manifestar para você. Levanta a tua mão direita se você recebe palavra profética. Levanta a tua mão direita. Eu estou lhe dizendo que Deus está interessado em rasgar os céus, em abrir os céus, exatamente nessa fase difícil de insegurança, de dores, de frustração que você está enfrentando. Se você acredita, aproveite esse momento para manifestar alguma palavra que glorifique a Jesus. Porque olha ali, já tem alguém de pé. Eu estou lhe dizendo que Deus vai abrir os céus para você nesse momento que você não consegue entender absolutamente nada. Ezequiel está percebendo que os céus
estão se abrindo. Estão se abrindo. Mas como que ele está vendo que os céus se abriram? Como eu vejo que os céus se abriram? Olhando para cima. Uau! Lá, alguém pegou. Eu vou jogar para o alto. Ezequiel, alguém falou aleluia, me motivou. Ezequiel não está permitindo que a dor que ele está sentindo, não deixa ele olhar para os altos. Deus me trouxe hoje aqui, eu estou vendo alguém pegando. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Não permita que essa dor te impeça de olhar para cima. Não permita que essa fase difícil que você está enfrentando te impeça de olhar para onde Deus quer que você olhe. Mas pastor, o senhor não sabe o dinheiro que eu perdi, o senhor não sabe o negócio que deu errado, o senhor não sabe a porta que se fechou, o senhor não sabe o quanto de prejuízo que eu tive nessa fase de pandemia. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: pare de olhar para aquilo que deu errado, olha para cima, porque eu quero te revelar coisas extraordinárias. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: é neste momento difícil que Deus vai abrir os céus para você. Fala assim para ele: eu acho que você não está entendendo. Deus está dizendo: eu vou te entregar as maiores visões nesse tempo de crise. Alguém falou glória a Deus? Eu vou repetir. Deus está nos dando uma mensagem nesta noite: eu vou te entregar as maiores visões da tua vida nesse período de quarentena. Eu vou te entregar as maiores revelações nesse período em que os economistas estão falando que o mundo quebrou. Se eu estivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Deus vai se manifestar com uma grande visão para você nesse momento, Ezequiel. Disse: os céus se abriram. Repitam comigo: nenhum ambiente desconfortável será capaz de impedir os céus se abrirem para mim. Não, pera, para você dar glória com vontade. Além dos céus se abrirem para Ezequiel, olha o que ele diz: e eu tive visões de Deus. Eu vou falar mais uma vez. Olha o que ele está falando. Na pior fase da minha vida, no momento em que eu vi tudo dando errado, Deus me mostrou algo que me deu motivo para viver. A vida sempre te mostrará algo para te desanimar, mas Deus sempre te mostrará uma razão para você continuar vivendo. Gente, eu estou arrepiado. Agora, quem decide para o que vai olhar é você. Fala educadamente para quem está do seu lado: é você quem decide. É você quem decide para onde você vai olhar. Para onde você vai olhar. O sonho de Ezequiel está morto. Ele pode ficar olhando para o sonho que morreu. Mas olha o que ele está falando: os céus se abriram e eu tive visões. Então, nesse cenário, ele está tendo duas visões. Primeira, do sonho que deu errado, do lugar que ele estava. Segunda visão, aquilo que Deus estava mostrando para ele. Porque quando você está ligado, você faz os lugares mais desconfortáveis da vida se tornar geografia profética.
Luan, eu vou repetir. Se você estiver atento para o que Deus está querendo te mostrar, você conseguirá fazer os lugares mais improváveis da vida se tornar geografia profética. Ezequiel, ele está dizendo: eu tive visões de Deus, eu consegui ver algo extraordinário. A dor que eu estava sentindo não foi capaz de me impedir de ver o que Deus estava querendo me mostrar. Sabe qual é o seu maior problema? É quando você permite que a sua dor te impeça de ver o que Deus está querendo te revelar. Toda dor carrega propósito. Eu vou repetir, olha aqui para mim. Toda dor carrega propósito. Você não está passando por tudo isso por acaso. Absolutamente tudo que aconteceu na tua vida até aqui foi por permissão de Deus. O que deu certo foi porque Deus permitiu. E o que deu errado, só deu errado porque Deus permitiu também. Agora a questão é essa. Você precisa entender que toda dor, depois, pode colocar ali. Você precisa entender que toda dor carrega propósito. Deus sempre estará interessado em nos dar as maiores lições nos piores dias da nossa vida. Mas para que nós possamos aprender essas grandes lições, que só as maiores dores nos proporcionam, nós precisamos ter a habilidade gerada pelo Espírito. Eu estou lhe dizendo que a dor pode ser o fator do fim da sua história. A dor pode ser o elemento que te paralisa, como também a dor pode ser a maior ferramenta para que você veja aquilo que Deus está querendo te mostrar. Sabe o que eu me perguntei aqui, Daniel? E eu já caminho para o fim. Sabe o que eu me perguntei aqui, Gui? Por que Ezequiel não está vendo visão de Deus antes de ele chegar nesse cenário? Olha como a história de Ezequiel começa. Não está começando ele pequeno. Deus não está falando com ele criança. O livro dele já começa ele em um lugar que ele não queria. E Daniel, essa foi a pergunta que eu me fiz. Por que, Andrei? Ezequiel só está conseguindo receber essas visões de Deus nesse momento. É porque a dor, presta atenção, ela nos deixa mais sensíveis. Você já percebeu que tem culto que quando você se sente muito bem, é muito difícil você ouvir Deus? Você ouve a voz do cantor, ouve a voz do pregador, ouve a voz do pastor, ouve a voz de quem dirigiu o culto, mas nem sempre você ouve a voz de Deus. Sabe por quê, Fábio? Porque às vezes nós estamos muito bem, e aí quando nós nos sentimos muito confortáveis, muito, tá tudo normal, parece que nós temos dificuldade para ouvir Deus, para ver o que Deus está querendo falar. Tem gente que quando está na melhor fase, nem na igreja ela quer pisar. Não preciso. Para que igreja? Tem pessoas que quando estão bem, elas ficam exigentes no culto. Ela não vem em qualquer culto, ela só vem no culto que pregador famoso prega. Ela só vem no culto que cantor famoso canta. Porque ela começa a escolher cardápio espiritual. Não, eu não escuto qualquer um. Eu não vou em qualquer culto. Enquanto ela está se sentindo bem. Agora você já viu quando você está com medo, arrebentado? O porteiro te dá paz do Senhor, você começa a chorar.
Deus falou comigo. Alguém te dá um abraço, você era tudo que eu precisava. Porque a dor, ela nos arrebenta, ela revela a nossa fragilidade e ao mesmo tempo nos torna mais sensíveis. É igual o pródigo. Todas as vezes eu uso esse exemplo. O pródigo, enquanto tinha dinheiro, ele não queria saber de casa de pai. O pródigo, enquanto tinha moto boa, carro bom, amigos para ir para balada, enquanto ele tinha o melhor iPhone, enquanto ele tinha os melhores tênis, enfim, ele não queria saber de casa do pai. Agora quando ele vai para a lama, ele consegue ver o que ele estava precisando ver realmente. Então a dor, de certa forma, ela é uma bênção. Às vezes Deus permite você sentir dor só para você não se perder, só para você entender de quem você depende, para onde você tem que olhar. Deus está permitindo Ezequiel sentir uma dor profunda para mostrar para ele: olha como você fica sensível. Você está conseguindo me ver. Você está conseguindo receber o que eu tenho para você. Nesse lugar que nunca esteve no teu plano. Você está conseguindo me ver nesse lugar que você nunca imaginou que ia parar. O sonho de Ezequiel morto, Deus dando visões para ele. Se você crê em palavra revelada, pega. As maiores visões irão nascer nos momentos mais difíceis. Se você toma posse, diga: eu recebo. Quando você estiver enfrentando um momento incompreensível, olha aqui para mim. Quando você estiver passando por uma luta que foge da sua compreensão humana. Porque tem luta, Simone, que a gente olha para o lado, para o outro e nós procuramos respostas. Eu quero saber o porquê que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada para estar passando por isso. Eu não sei porquê que eu estou passando por isso. Eu não mereço estar passando por isso. Tem lutas que você procura resposta. Você procura profeta, você procura pastor, você procura apóstolo, você procura cantor. E você: eu quero saber, eu quero uma razão. Preste atenção. Todas as vezes que você entrar nessas batalhas incompreensíveis, lembra dessa pregação: Deus está querendo te revelar algo extraordinário. Eu estou todo arrepiado, Daniel. Pega essa palavra que eu estou falando. Eu estou lhe dizendo que toda guerra que foge da sua compreensão humana é uma oportunidade que Deus está querendo usar para te entregar as maiores visões da sua vida. Sabe quando um cantor consegue escrever as suas melhores canções? Olha a apóstola chorando. Sabe quando um cantor consegue escrever as suas maiores canções? Olha o Daniel chorando. Não é quando ele está em congresso grande. Não é quando ele tem dinheiro na conta. Não é quando ele tem amigos do lado. Sabe quando um cantor consegue compor aquelas canções que toca todo mundo? Quando ele está sozinho no quarto, arrebentado, sem dinheiro, com fome, sem agenda. E aí parece que no meio da dor vem a inspiração. No meio da pancada vem algo que só ali ele consegue sentir. E ele pega a caneta, pega o lápis, pega o papel e começa a escrever. Pergunte para os compositores que comporam as maiores canções quais foram as fases que eles escreveram as letras que fizeram mais sucesso em qualquer segmento. O pregador, as suas melhores mensagens nunca vai nascer em um momento de festa, em um momento de ápice ministerial. As melhores mensagens de um pregador sempre vai nascer nos seus momentos de conflito, nos seus momentos de guerra. As maiores ideias de um empreendedor sempre vai nascer em tempos difíceis, tempos de crise, que ele vai olhar para o lado, para o outro, vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? E ali ele vai olhar e Deus vem com uma ideia, Deus vem com uma visão para ele se reinventar. Aproveita essa luta, essa fase, para conseguir captar todas as visões que Deus está querendo te entregar. Para de reclamar. Para de ficar chorando. Olha para o que Deus está querendo te mostrar.
Pastor, eu fui traído, eu fui traída, eu estou desempregada, eu estou perdendo tudo, eu estou passando uma luta que o senhor não imagina. Olha aqui para mim. Você ficar olhando para a tua luta não vai resolver ela, não vai te dar força, só vai piorar com você. Olha para o que Deus está querendo te mostrar. Olha para a visão que Deus está querendo te dar. Aleluia, aleluia. Olha para aquilo que te fortalece. Você pode falar para quem está do seu lado: olha para aquilo que te fortalece. Olha para aquilo que te fortalece. Glória a Deus, vocês podem aplaudir ao Senhor. Olha para aquilo que te fortalece. Agora é para vocês, eu estou vendo pastores chorando aqui. Agora é para vocês dar glória para fazer tremer o horto florestal. Mas só glorifica a Deus se você pegar. Qual era o sonho de Ezequiel? Vocês lembram? Ser sacerdote. No capítulo 1, Deus permitiu que o sonho dele fosse morto. Deus permitiu que Ezequiel visse o sonho dele morto. Ezequiel está no capítulo 1, no versículo 1, sentindo a dor da frustração. Mas pega isso. Ezequiel não sabia porque ele estava chorando. Ezequiel não sabia porque estava cativo. Ezequiel não sabia porque estava longe da família. Ezequiel nem queria estar ali. Pega isso. Aí Deus está falando: Ezequiel, você não está entendendo hoje a dor que você está enfrentando, mas eu preciso que você sinta ela, porque se você não sentir ela, você não vai se tornar quem eu quero que você se torne. Pega. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, mas Deus está falando: se eu não permitir teu sonho morrer, o meu não nasce. Ele não pegaram, você pegou o que eu vi. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, mas Deus está falando: Ezequiel, na tua cabeça esse sonho é o maior, porque você sempre cresceu vendo a tua família vivendo isso, e aí você pensa que isso é tudo. Só que eu preciso permitir que o teu sonho morra para que o meu nasça. Pegou, Michel? Pegou? O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, mas Deus está falando: Ezequiel, eu não posso deixar você ser sacerdote, porque daqui a pouco vai ter um vale cheio de ossos secos, que eu preciso usar alguém para levantar ele. Eu acho que você não entendeu ainda. Deus só permitiu que o sonho de Ezequiel morresse porque Deus estava falando isso: eu tenho um sonho bem maior para você, Ezequiel. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, mas o sonho de Deus para ele era que ele se tornasse um profeta. Você pegou? Tem alguém com a mão levantada ali? Agora você está entendendo? Deus nunca vai deixar você perder algo sem que antes já tenha preparado algo maior para você. Aleluia. Se eu tivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Ezequiel está chorando porque o sonho dele está morto, mas se ele soubesse o que Deus tinha preparado para ele, ele estaria falando: obrigado, Deus, por permitir isso dar errado. Obrigado, Deus, por ter deixado essa porta se fechar. Se isso desse certo, eu não chegaria aonde o Senhor... Eita, Daniel, eu gosto de mensagem assim, porque olha a apóstola chorando. Eu gosto de mensagem espontânea. Fala para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado. Existem algumas coisas que, se derem certas, compromete o que Deus preparou. Fala para quem está do seu lado. Existem alguns sonhos que,
que, se forem realizados, compromete o que Deus preparou para você. Fala assim: é por isso que algumas coisas precisam estarem erradas. É por isso que algumas portas precisam se fechar. É por isso que Deus precisa te tirar de algumas zonas de conforto, só para você viver exatamente aquilo que Ele preparou para você. Levanta a mão, dá um grito de glória para Ele, se você pode. Aproveita para adorar, gente. Aproveita para adorar. Aproveita para adorar. O teu sonho pode ter morrido, mas ninguém mata o sonho de Deus. Os teus projetos podem ter dado errados, mas os projetos de Deus não são frustrados. Se eu estivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Se não deu certo, é porque não era para ser. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Mas não abaixe a sua cabeça. Deus preparou algo maior para você.